Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esse programa Espiritismo na Prática. E hoje a gente vai olhar um tema sobre esperança, que é um tema que nós precisamos ter sempre esperança nessa vida, diante das circunstâncias e dificuldades que nós encontramos no dia a dia. Estamos novamente aqui com a nossa querida irmã Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que estão aqui conosco. Sempre uma alegria estar aqui no Espiritismo na Prática e falar de esperança, né, gente? Porque os tempos não são fáceis. Exatamente. Só queria dar um adendo aqui. A Lara está com um pouquinho de dificuldade na sua conexão à internet, porque está chovendo muito forte. Então, se ela cair, se ficar travado, é porque é por causa da internet, mas já ela volta. Pessoal, peço a vocês que estão se inscrevendo no canal, deixe seu like, comenta e compartilhe. É muito importante que você divida esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam aprender, possam entender sobre a questão de hoje, que é o tema esperança, para que possam também ter esperança na sua vida. Porque muitos de nós vivemos um momento de dificuldade, um momento de tristeza, onde a gente não vê uma luz no fim do túnel. Mas, se a gente persistir, tiver esperança, teremos sim essa luz. E os Espíritos vêm nos ajudar através dessas literatura espírita, através dessas mensagens, nos ajudando, nos incentivando a ter esperança. Então, o objetivo do programa de hoje é trazer esses ensinamentos que os Espíritos Amigos nos revelam, né? Através de Chico, através de Kardec, através de outros médiuns por aí. Então, Lara, o que você pode falar sobre esperança? Pois é, né, Jefferson? Quando a gente pensa em esperança, a gente olha para os tempos que a gente está vivendo, né? Que doideira, hein, gente? Né? Os nossos dias não estão fáceis, né? A gente olha para o mundo e a gente vê toda tentativa aí de coisa esquisita, né? Tolimento de liberdade, fome, guerra, doença, conflito, né? A gente está vendo a justiça do homem aí sendo transfigurada em instrumento de vingança, de interesses pessoais, né? A política que comanda a nossa vida em sociedade tão deflagrada, uma inversão de valores, né? Corrupção da moral, ideologização do ensino, da educação. Gente, os tempos estão muito doido mesmo, né? Como a gente fala aqui em Minas, o trem está doido de vez. Mas isso faz com que a gente fique com o coração apertado, né? Cheio de dúvidas, com medo, né? Diante de todas essas questões, que são graves, sem dúvida, né, e de tanta instabilidade, a gente pensa, né, Jefferson, como é que eu vou passar por tudo isso? Né? O que será que vai acontecer amanhã? Né? Será que eu vou ter emprego amanhã? Será que eu não vou ser preso amanhã porque eu pensei alguma coisa, né? Porque eu falei alguma coisa? Será que eu vou ter onde eu morar? Como que vai estar minha família? Como é que vão estar as pessoas que eu amo? Né? Então, são tantas dúvidas, tanta coisa para a gente pensar, que a gente, às vezes, fica até sufocado, né? Sem ar, no chão, realmente. Então, como é que a gente faz para fazer a vida ficar um pouco mais leve, menos doída, né? Com esperança, gente, com fé. Né? Fé, porque fé é aquela certeza que a gente tem de que o nosso Pai, Criador de tudo que existe, nunca vai nos deixar desamparados. Né? Ele sempre está providenciando o melhor para cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades motivos. E esperança, gente, porque esperança é a força de compreender e esperar. Né? Pois é, o André Luiz, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que a esperança é o estímulo com que a divina providência marca o crescimento e a elevação da vida. Olha que coisa mais bonita, né, Jefferson? Então, gente, olha, a gente tem que realmente compreender que a esperança é uma luz na nossa vida. Ela aclara os nossos caminhos, né, os caminhos que nós devemos percorrer, né? Porque, gente, nós somos dotados de livre-arbítrio. E, muitas vezes, nós nos enganamos. Então, a esperança, ela é realmente
essa força que nos faz compreender as coisas, é realmente uma luz no nosso caminho, que faz com que, através do nosso livre-arbítrio, a gente consiga agir com mais responsabilidade nas nossas escolhas. E isso realmente é muito importante, né? Então, gente, ter esperança é sempre esperar em Deus. Muito bem, Lara. Exatamente, né. Eu penso, né, que quando a gente tem esperança, a gente está confiando em Deus, confiando na providência divina, porque a esperança, ela é um atributo que nós temos, né, como uma atitude, uma ação, um pensamento, um sentimento que a gente tem, que vai nos levar a encontrar uma luz no fim do túnel, como eu falei no início, né. Por quê? Porque a esperança, ela caminha junto com a fé. Se a gente tem fé, a gente vai ter confiança em Deus. Tendo confiança em Deus, nós vamos ter, então, esperança. Sempre falo, né, que falo com minha esposa, né, que sempre nós precisamos levar ao mundo confiança, fé e esperança. São essas palavras, são esses sentimentos, esses, eh iluminações que a gente tem que levar através nosso dizer, nosso viver, nosso pensar, nossa ação, nossas atitudes, nossa conduta. Essa conduta tem que ser inspiradora, tem que inspirar as pessoas a ter esperança. Por mais que o mundo esteja caótico, esteja uma transição final da transição planetária, que tenderá a ficar cada vez mais, tenebroso, vamos dizer assim, se a gente não tiver fé, não tiver confiança em Deus que tudo vai passar, e tiver esperança que tudo vai melhorar no dia de amanhã, então nós vamos estar relegando a uma condição de pessoas que são pessimistas, pessoas que não têm fé, não têm confiança em Deus, ou que não têm esperança que vai melhorar. Nós precisamos sim manter a fé, manter a esperança e a confiança em Deus. Só assim a gente consegue então elevar-se e consegue assim, também levar para as outras pessoas essa esse sentimento muito bom, essa iluminação muito boa. Porque eu trato a fé, a esperança e a confiança em Deus como um atributo que ilumina nossos caminhos, que possam iluminar os outros também. Então, por onde que a gente queira que passa, desculpa, por onde quiser a gente for passar, desculpa, nós precisamos levar esses 3 palavrinhas mágicas, temos que levar essa luz, que essa luz é o ca nos ajuda a levar a caminhar, né, em diante, seguir em diante. Então, sempre falo, né, que esse aqui a fé e a esperança seguem lado a lado. Sem elas não conseguimos caminhar com tendo bom êxito, tendo eficácia na nossa vida, nossa existência. E eu não consigo, sinceramente, ver a esperança andando sozinha, sem a fé, sem a confiança em Deus, porque uma está intimamente ligada à outra. Uma depende da outra. No livro Alma e Luz, da autoria de Emmanuel e psicografia de Chico Xavier, fala o seguinte: "Não estaciones em favor de todas as criaturas, estejam como estejam. Deus criou o apoio do trabalho e a bênção da esperança." Como é que a gente consegue ter esperança? Trabalhando, ficando sozinho, ficando ali preguiçoso, né? Ficando estagnado, ficando ocioso, sem fazer nada. A gente vai ter esperança? Não, a gente não tem esperança, porque tudo que é parado, que não se move, é energia parada, energia que se condensa, se materializa e traz um peso na nossa vida. Quando a gente movimenta, a gente dá movimento àquela energia, a gente vai fazendo com que aquela energia que está nos guiando, que está nos fortalecendo, nos vitalizando, ela se mova. E tudo que se move se utiliza. Então, o trabalho é o apoio que nós precisamos para poder exercer a esperança na nossa vida. Ou seja, nós precisamos, então, fazer com que a esperança nunca deva ser esquecida, através do trabalho, porque o trabalho é a força impulsionadora de nosso destino, da nossa vida, nossa nosso dia a dia, né. Então, para finalizar aqui minha passagem, quando a gente não tem esperança, nós criamos em nós enfermidades, criamos em nós condições
fáceis e agradáveis aos agentes patógenos, aos vírus, aos fungos, às amebas e outros bichinhos pequenininhos aí, né? A gente dá, então, força a eles para poderem se apresentarem e seguirem, se guiando pela energia parada, energia densa nossa, criando então enfermidades. Como falei, energia parada se adensa e também se materializa e pesa. Energia parada cria ali, então, aquela crosta em nós, aquele cascão energético em nós, que vai ser difícil de tirar se a gente não colocar esforço, não colocar pé naquilo que a gente está colocando. Finalizando, então, a mente vazia é a mente que estagna, que fica estagnada, que ela não prospera. Mente em trabalho é a mente que está sempre aí, guiando, sempre se iluminando, voltando para si mesmo e para Deus. E tem uma coisa, né, Jefferson? A gente sabe que a nossa vida, nós temos responsabilidades, né? A gente chegou nós já evoluímos uma quantidade que a gente entende as responsabilidades que se impõem na nossa vida. Quando a gente se entrega ao pessimismo, né? O que é o pessimismo? O pessimismo é aquela taxa a mais que você paga, né? Para viver aquela taxa realmente pesada, desnecessária, né? O imposto que você paga além da conta. Então, o pessimismo, gente, é o contrário de esperança, né? E o pessimismo nos induz àquela aflição inútil que não nos leva a lugar algum, né? Claro que nós temos, como Emmanuel nos diz, que ter atenção na vida. Sim, temos que ter atenção, mas derrotismo, né? Então a gente tem que se livrar deste flagelo que é o pessimismo na nossa vida, no nosso campo mais íntimo, né? Então, como que a gente faz isso? Tira o seu pensamento, que muitas vezes a gente coloca naquelas coisas ruins, naquelas situações ruins. Ah, o mundo está difícil? Tá, mas tem muita coisa boa, né? Tem coisa que você consegue mudar? Tem coisa que você não consegue mudar? Tem também. Então, não se fixa naquilo que você não pode mudar. Faça o seu papel e tenha esperança de que os dias melhores virão. Se a gente fica com a nossa mente presa naqueles detalhes mais sombrios da nossa jornada, né? Onde que a gente vai chegar? Agora, se, ao contrário, eu coloco a minha mente num lugar melhor, se eu começo a projetar imagens de dias melhores, dias mais alegres, né? Gente, é uma coisa impressionante, né? A gente realmente vive onde a nossa mente está. Quando você coloca na sua mente coisas melhores, parece que uma energia te envolve, que é uma coisa palpável, assim, se você começa a prestar atenção. E isso, gente, alivia a nossa alma, coloca a nossa mente num estado mais propício para que a gente comece a se movimentar, para que a gente chegue nesse lugar melhor que está aqui na nossa mente, nesses dias melhores. Isso é esperança. O Victor Hugo tem uma frase que ele diz que a esperança seria a maior das forças humanas se não existisse o desespero. Então, para que a gente vai se entregar ao desespero, né, Jefferson? Para que, gente? Olha, se eu já consigo sustentar aí o meu entendimento, se a minha consciência já começou a se despertar, né, quanto às verdades maiores da vida, eu tenho que entender que os problemas existem, os obstáculos existem, mas eu tenho que ter esperança, porque por maior que seja o problema que a gente esteja enfrentando, né? O Jefferson falou aí das enfermidades, né? É claro, gente, às vezes é uma enfermidade difícil de ser enfrentada, às vezes é um desemprego, né? Que nos coloca ali numa situação beirando ao desespero.
não podemos nos entregar ao pessimismo, não podemos nos entregar ao desespero. É preciso, sim, fortalecer a esperança dentro de nós, olhar sempre para estes lugares melhores que a gente quer chegar. Imagina isso realmente na sua mente, né? Ah, eu estou desempregado. Se imagine o tempo inteiro você empregado, recebendo seu salário, tendo condições de colocar a sua família aí numa posição melhor. Agora, trabalhe por isso também, porque não adianta você ficar só na imaginação, não. Eu, sinceramente, me desculpem quem pensa ao contrário, né? Principalmente aí esses coaches, mas o universo não está nem aí para você, entendeu? Você vai ficar só pensando nas coisas e o universo vai te dar. Não faz a sua parte, não, para você ver. Fica paradinho ali só pensando que você não vai chegar a lugar nenhum. É claro que o pensamento é força criadora. Mas aqui no plano material eu tenho que fazer minha parte. Senão, não adianta, gente. Né? Se eu não fizer a parte que me cabe no concerto da vida, como é que eu quero ser auxiliado? Se eu mesmo não auxilio? Como é que eu quero a ajuda do mais alto se eu mesmo não consigo ajudar? Então, a esperança nos leva, sim, a lugares melhores. Se eu coloco a minha mente neste lugar melhor, é por isso que ele é uma força transformadora na nossa vida, né? Mas isso não me isenta, como Jefferson disse, da necessidade de trabalhar, de servir, né? Então, olha, vamos manter a chama da esperança acesa dentro de nós. Né? Tem um ditado, né, que diz assim: quem espera sempre alcança. E alcança, gente. Por quê? Porque quem espera verdadeiramente, quem compreende essa força chamada esperança, eu volto a dizer, quem espera, espera em Deus. E as coisas se transformam. Muito bem, Lara. Eu só queria pegar um gancho do que você falou, só para reforçar a mente das pessoas, que alguém pode, tentar distorcer o que você falou, né. Questão assim: "Ah, então eu posso pensar e, por exemplo, vou pensar ter uma Ferrari", um exemplo, sempre usa o mesmo carro, né, Ferrari. Então eu vou pensar, fico pensando em ter a Ferrari, enquanto não tiver Ferrari eu vou ficar deprimido. Não, não é isso. Lembre-se do livro da Terra e do Céu, que lá fala, né, uma parte frente a essa obra, frente às nossas orações, né, nossos pensamentos, que é atendido só aquilo que é lícito, só aquilo que é bom para nós. Então, se a gente quer, não, muitas pessoas pensam, pensa que você está numa uma mansão, pensa que você está com uma Ferrari, e aí a pessoa, então daqui 10 meses eu vou ter a minha Ferrari e mansão. Não é assim. Não precisa fazer nada, como a Lara falou, não precisa fazer nada. Não, não é isso. Como a Lara falou, está correto, nós temos que trabalhar. Sem trabalhar, a gente não consegue conquistar as coisas materiais. Muitas pessoas acham que só a fato de pensar e ter pensamento positivo vai estar ali, então, conquistando, né, o bem material, ou conquistando aquilo que você deseja, não é bem por aí. Nós precisamos, sim, trabalhar, se esforçar, mas também ter pé no chão. Por exemplo, eu não tenho condições de ter a Ferrari, então por que eu vou sonhar com a Ferrari? Se tem outras coisas que eu posso fazer mais útil, que é mais útil para mim e para minha família, para minha sociedade. Então, são coisas que nós precisamos pensar. Então, por isso que eu falo, não distorça, não entendo, não interprete errado o que a Lara falou, né. A Lara falou que o pensamento tem que ser feito para o bem, para o nosso bem, para nos ajude a elevar, ao crescimento de nós mesmos, né. Então é muito importante isso. Outra coisa, né, Lara, que eu acho interessante a gente abordar também, que muitas pessoas acham que por estar pessimistas, por estar depressivos ou com maus pensamentos, elas são pessoas que não têm ali esperança mais de se melhorar, de se elevar. Mas na verdade, todos nós somos focos de luz. Todos nós somos luz que irradia, né, uma energia positiva, irradia de nós aquela energia de amor, esperança, de fé, confiança, e também nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós temos a herança do Pai.
que essa herança do Pai é nada mais do que nós sermos luz. Como disse Jesus, vós sois luz, vós sois sal da terra. Então, precisamos realmente ser assim. Porque Jesus foi muito claro, foi muito objetivo nessa questão. Muitos de nós, a gente acha que, então a vida está ruim, tá com muito problema, muita dificuldade, muita limitação, por causa da minha enfermidade, porque não consigo emprego, porque não consigo ter minhas coisas materiais, porque não consigo ter uma família equilibrada, porque não consigo ter isso, aquilo. Mas e nós? Como nós estamos conosco mesmo? Nós precisamos, então, parar de viciar nossos pensamentos, parar de viciar nossas atitudes, nossas ações, começar a agir, começar a trabalhar, começar a nos posicionar, mudar em nós aquilo que está nos fazendo a manter-se estagnado, a manter-se ali parado, ocioso. Então, muitas pessoas, elas não veem nisso, né, nessa questão de, vê nisso nessa questão de depressão, de pessimismo, um ponto de entrega onde ela fala assim, ela se afirma, eu não tenho mais esperança. Não é por aí. Nós somos, nós vemos a Terra para aprender, para evoluir e também para ajudar, porque assim a gente consegue, então, angariar recursos para nós mesmos, para que a gente possa, então, ter o apoio mais eficiente, mais eficaz do alto. Mas sem a sua própria ajuda, sem seu próprio apoio, a gente não sai do lugar. Então, o Emmanuel fala no livro Fonte Viva, de autoria de Emmanuel e psicografia de Xavier, fala o seguinte: o discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal, que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo e nem pode exigir demasiadamente repouso. Quando sabe que que o próprio mestre, permanece em trabalho ativo, edificante até os dias de hoje. Olha só, Jesus passou o que passou. E vamos tentar ter uma visão mais material aqui da Terra. Imagina você sendo o governador da Terra, com todos os problemas que tem hoje. Será que Jesus não teria todas as desculpas para poder, não, aquele pessoal da Terra é tudo é um hospício mesmo, né? É um hospício, então eu vou ficar aqui me apoiando, pessimismo, não dá certo mesmo, não vai dar certo, vamos deixar entregue, deixar Deus dará, como diz, né? Não, se Jesus não tem esse pensamento, por que nós vamos ter conosco mesmo e com a humanidade? Nós precisamos sim manter a fé, a postura firme, a confiança em Deus, que Deus tudo sabe. E ele sabe o nosso futuro, ele consegue ver nosso futuro. Mas o futuro é feito por quem? Por Deus ou por nós? O futuro é feito por nós. Então, vamos ter fé, vamos ter confiança, vamos acreditar que tudo pode dar certo. Mas basta agirmos. Pois é, gente. Então, olha, se a gente deixar, né, Jefferson, levar pelo desespero, se a gente deixar o desespero tomar conta da nossa mente, se a gente só enxergar no mundo dor, medo, raiva, ódio, né, a gente vai viver nisso. Então, se a gente não gosta do mundo do jeito que está, né, desse mundo de ódio, de medo, de dor, de raiva, por que a gente está deixando a nossa mente vagar aí por esses caminhos? Não. O mundo que a gente cria na nossa mente é um mundo que a gente vive. Então, a gente realmente precisa ter cuidado onde a gente coloca o nosso foco mental, porque é aí que a gente vai viver. Então, se o mundo está difícil, tá. A gente está cheio de tribulação, tá. Está cheio de gente revoltada, rebelde, tá. Faça a sua parte, não seja assim. Deixa a fé aquecer o seu coração, deixa a esperança iluminar a sua mente, e aí você vai ver milagres acontecendo na sua vida. Né? A gente entra nessa onda de desesperança,
Gente, como que nós vamos viver ruim desse jeito? Né? Não podemos. Então, olha, se as dificuldades são imensas, né? Se o mundo está realmente difícil, né? Aqui no plano material, não sai falando, oh, o mundo é perdido, né? Ah, meu Deus, esse Brasil não tem jeito, esse planeta Terra, vai, vem meteoro. Nada disso, gente, né? Ao invés de você ficar pensando nas coisas ruins, enumera as bênçãos que Deus te dá todos os dias. Todo dia Deus te abençoa. Todos os dias Deus coloca uma coisa boa na sua vida. Muitas vezes a gente que não tem olhos de ver, né? Então, se a gente está atravessando um período difícil, né? Se a gente está aí atravessando as sombras da noite, túneis de sofrimento, né? De desolação, a gente está vendo guerra aí para todo lado, né? Dificuldades para todos os lados, né? Muita gente deixou o amor esfriar, deixou a fé esfriar. Muitos milhares de pessoas perderam a noção da luz maior deste planeta, que é Jesus, que é o Cristo. Então, é claro que quando a gente perde essa noção, quando a gente está aí realmente meio às sombras, é natural mesmo que a gente não consiga, embora a exortar, o manda, Jesus nos foi claro, como Jefferson disse, brilhe vossa luz, né? É um ordenamento, brilhe vossa luz. Mas é claro que quando a gente está nessa sombra, é difícil a gente conseguir se transformar num sol, né? Numa luz imensa, né? Porque ilumina aí o caminho de todo mundo. Lógico. Mas você pode ser um fósforozinho de esperança. Você já percebeu quando você risca um fósforo num quarto escuro, você passa a conseguir ver o que tem naquele quarto? Então, gente, é isso. A gente tem que ser realmente esse fósforo da esperança. Se a gente não pode ser um sol, né, como Cristo é, a gente pode ser o fósforo da esperança e iluminar, né, e aquecer os corações daqueles que estão no nosso entorno. Muito bem, Lara. Vou fazer as considerações finais, então. É o seguinte, nós precisamos, sinceramente, combater em nós a nossa falta de fé, nossa desesperança, nosso pessimismo, nossa tristeza, nossa derrota. Precisamos precisamos trabalhar em nós aquilo que é mais útil para nós. O que é útil para nós? Ter fé, confiança, esperança, ter também em nós aquele sentimento de amor, de, de, de que as coisas vão melhorar. Mais que nós estamos passando momentos difíceis, uma dificuldade mais complicada, mas tudo passa, tudo passa. Lembrando também que às vezes demora um pouquinho mais, mas às vezes demora um pouquinho menos. Então não perca a esperança, não perca a fé, não se entregue ao vício químico, não se entregue ao vício mental, não se entregue aos vícios dos maus hábitos, das más posturas, das más condutas. Porque quando se entrega a esse tipo de ação, de empenho, você vai estar criando para você dificuldades e consequências nada boas. Aí a gente vai chorar mesmo de verdade. Então, enquanto a gente não buscar, então, a luz, a Lara falou, né? Nossa fagulha, nossa faísca, que tudo pode mudar, que tudo pode iluminar, nós então estaremos aí entregue às sombras, às trevas. Precisamos buscar acender em nós a faísca. É melhor ser uma faísca do que ser nada, porque com a faísca a gente consegue ver. Quando a gente não acende a nossa própria luz, nós não vemos nada, a gente fica cego e vai ter que ficar tateando aí o chão, as paredes para ver, para encontrar a porta da saída, né? Então precisamos aí ter esse pensamento. E para finalizar, eu quero dizer que do livro Momentos de Paz, de Emmanuel,
e Psicografia de Chico Xavier fala o seguinte: Deus determinou que a natureza na Terra ser vista de verde ao nosso olhar, para que ninguém no mundo esteja sem esperança. Conserva-te em paz, fazendo o melhor que puderes, porque Deus não nos abandona. Deus nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. Por quê? Porque Deus é Pai e nós somos o Filho. E como filhos, nós sempre seremos amparados pelo Pai. E só para finalizar, se nosso pai, se nossa mãe física, de sangue, tem por nós amor e carinho e se dedicam mais do que podem, até além do que podem, para nos ajudar, para nos encaminhar, para nos fazer crescer. Quanto mais Deus fará, quanto mais Deus faz por nós, ou já fez por nós também. Então, precisamos meditar e refletir. E não se entregue à desilusão, não se entregue ao pessimismo, a uma energia baixa. Tenha fé, confiança. Está com dificuldade? Estou com dificuldade. Mas com fé e esperança, e confiança em Deus, trabalhando e lutando, se esforçando para poder vencer e transpor aquele obstáculo, você vai vencer muito mais rápido do que você pensa. Basta você confiar, ter fé e saber que lá no alto tem alguém nos olhando, tem alguém nos observando. Lara, suas considerações finais? Pois é, né, Jefferson? Olha, eu quero deixar, gente, como consideração final, quando eu estava fazendo as minhas pesquisas para a gente trazer esse tema, eu me deparei com um lindo poema do Casimiro Cunha. Eu adoro poema, né, gente? Adoro poesia. Está lá no livro Assembleia de Luz, e o poema chama-se Esperança. E o Casimiro Cunha vai nos dizer assim: para a luz da esperança sempre viva, sempre acesa, fulgindo sem descansar na bênção da natureza. A terra aguarda a semente e a semente a floração, para a vitória do fruto em graça, beleza e pão. O ninho da tempestade, ante a fúria que o balança, espera silencioso que o céu retorne a bonança. Pés aguardam o buril para brilharem ditosas, e o chá espera socorro para esmaltar-se de rosas. O inverno, rígido e triste, embora engelhar-se, espera o sol quente e generoso que virá na primavera. Assim, também no caminho, se o pó da mágoa te alcança, não te mergulhes na queixa, nem percas a confiança. Há vozes da experiência na dor que te dilacera. Diz a vida, ama e confia. Diz o tempo, espera, espera. Para quem cala, Deus fala, ensina verso e fão. Espera com Deus que o tempo é o mestre do coração. É um lindo poema de Casimiro e nos fala realmente da esperança. Esperar com Deus, porque o fardo fica mais leve. Com certeza. Lindo poema, né? Casimiro Cunha tem muitos poemas bonitos, né? E vale muito a pena você buscar mais obras, mais poesias que ele fala. São de profunda meditação. E, Lara, eu queria, antes de finalizar, queria que você fizesse um merchan no seu canal aí. Ah, pois é, gente, nós resolvemos, né, ativar o nosso canal a partir aí do nosso blog Fé para Quê? Então é só procurar lá no YouTube, @Fé para Quê, tudo junto, né? A gente tem aí, né, estamos começando, mas aí já tem versos, né? Como você sabe, eu adoro, né, poesias e poemas, então tem os versos espíritas, tem a oração às quintas-feiras, né? Tem aí todas as manhãs amanhecendo com Chico, né? Mensagens que o Chico psicografou, tão bonitas. Tem o programa Espiritismo e Vida, que a gente passa aqui no canal e nós estamos retransmitindo também lá no Fé para Quê, né? E vai vir muita novidade por aí, gente. Então, tem lá
Espiritismo Consolador, nosso amigo Marco Maiuri, e em breve nosso amigo Jefferson também vai estar lá com o seu programa Espiritismo Fácil, né, no Fé para Quem. Então vai lá, procura lá no YouTube, @Fé para Quem, tenho certeza que você vale a pena dar uma olhada, né? E se inscreva aqui também no canal, né, do Jefferson, porque, gente, a gente está precisando de bons conteúdos aí, porque a internet está muito cheia de coisas que não fazem bem a gente, né? Então, vai lá, curta os canais, curta as nossas redes sociais no Instagram. Nós temos o blog, o Jefferson tem o blog dele, tá aí, ó, www.espiritismonapratica.com.br. O meu é www.feparaque.com. Vai lá, tem muita coisa bacana para vocês verem. Isso aí, Lara. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês. Aguardo vocês no próximo domingo. E, Lara, muito obrigado por estar conosco aqui, com os seus maravilhosos comentários e reflexões nesse tema tão importante para o dia de hoje, que é a esperança. Obrigado, Lara. Boa noite. Eu que agradeço, Jefferson, pela oportunidade, né, da gente estar aqui fazendo essas reflexões. Boa noite para vocês, Jefferson. Boa noite a todos que nos acompanharam. Fiquem na paz do nosso Jesus Cristo. E até o próximo domingo. Tchau. E aí, pessoal. Boa semana, bom finalzinho de domingo. Até mais. Com Deus.